Hoje é Dia Nacional de Combate à Catarata e ao Glaucoma. Bom, você viu tudo aí sobre a catarata na reportagem? Então a gente amplia o assunto agora falando sobre o glaucoma, que é a segunda maior causa de cegueira tratável no mundo. A estimativa é de que 4,5 milhões de pessoas são cegas devido ao glaucoma, número que deve aumentar aí, olha só, para mais de 11 milhões de pessoas até 2020. E para falar mais sobre esse assunto está aqui no estúdio a oftalmologista Marília Brasil. Seja bem-vinda, doutora. Bom, começa explicando para a gente, já que a gente viu a reportagem ali sobre a catarata, qual é a diferença, a maior diferença entre essas duas doenças? As doenças, elas são bem diferentes entre si. A coisa mais simples assim para a gente entender é que são doenças que atingem regiões diferentes do olho. Então, como foi dito, a catarata é uma opacidade do cristalino, que é a lente natural do olho, que está na parte mais anterior do globo ocular. Já o glaucoma, ele é uma doença do nervo óptico, então é na região posterior do olho. O nervo óptico, ele vai entrar em processo degenerativo ou de lesão, na maioria das vezes decorrente de aumento de pressão intraocular, que é o principal fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma. Então, o glaucoma, ele nada mais é do que uma doença progressiva do nervo óptico que está relacionada ao aumento da pressão intraocular. Mas o que causa esse aumento da pressão? O principal fator é genético, tá? Existem algumas medicações que podem facilitar esse aumento de pressão, mas o principal fator é genético. Então, se a gente tem um parente de primeiro grau, ou seja, um irmão, ou um pai, ou uma mãe com glaucoma, a gente tem 7 vezes mais chance de desenvolver glaucoma ao longo da vida do que se a gente não tem uma história familiar de glaucoma. Mas ela aparece mesmo mais nos idosos? Quando a gente fala em glaucoma, Sim. Catarata, a gente associa aos idosos. O glaucoma, ele surge mais no idoso, porque o glaucoma mais comum é o glaucoma de ângulo aberto, ou glaucoma crônico simples. Ele é bem mais comum acima dos 40 anos. De acordo com as estatísticas americanas, que são as estatísticas que a gente mais tem hoje em dia, de acordo com a literatura, mais ou menos 2% da população branca acima de 40 anos é portadora de glaucoma. E mais ou menos 7% da população negra é portadora de glaucoma, acima dos 40. Acima dos 70, essa porcentagem que era de 2 sobe para 7, e essa porcentagem que era de 5, 7 sobe para 12. Então, a gente vê que a frequência do glaucoma, ela está relacionada sim com o envelhecimento, ele vai surgir mais nos idosos, mas não é só o envelhecimento, e não são todos os que envelhecem que vão ter glaucoma. Então, eles vão precisar de uma associação, um conjunto de fatores para desenvolver a doença. Bom, quais os principais sintomas? Como é que a gente pode identificar? Infelizmente, os sintomas do glaucoma, eles aparecem muito tardiamente. Eles só aparecem de forma precoce quando a pressão intraocular atinge níveis muito altos, assim, em torno de 40, 50, a pessoa vai sentir dor. Mas se ela se mantém alta de forma crônica, mas não nesse nível, se ela se mantiver entre 23, 32, a pessoa não vai ter sintoma nenhum e ela pode conviver com isso 10, 12 anos. E a perda de campo visual, que é essa consequência dessa pressão mais alta, ela só vai ser percebida muito para frente, e isso atrasa muito o tratamento, porque diferentemente do glaucoma, e infelizmente, toda aquela visão que a pessoa perdeu nesse tempo, ela não é recuperável, não é recuperável. Então, a gente tem no glaucoma uma cegueira reversível com a cirurgia. Da catarata, uma cirurgia... A cegueira reversível com a cirurgia. No glaucoma, essa cegueira é irreversível, ou seja, é uma coisa muito mais grave. A pessoa consegue, então, estabilizar. Ela consegue estabilizar. Eu sempre digo assim, que para o glaucoma a gente nunca ganha, a gente só empata. E como é que é esse tratamento para, pelo menos, parar e fazer com que ela não avance mais? O tratamento, inicialmente, é clínico, é com medicação. E a cirurgia está indicada nos casos em que a doença continua progredindo, apesar do uso correto da medicação. A grande dificuldade, o grande desafio é o fato de o diagnóstico ser tardio e o paciente ter muita dificuldade de usar a medicação de forma contínua, porque, infelizmente, a gente não tem hoje em dia uma medicação ideal.
uma medicação que não tenha efeito colateral, uma medicação que possa ser usada uma vez por dia, uma medicação que a gente usa um tempo e depois ela cura. Não, o tratamento é para a vida toda. Então, ele tem que usar aquela medicação a vida toda e às vezes não é uma só. E é difícil. Às vezes são 2, 3 medicações. E doutora, se eu sei que tem alguém na família, eu já tenho algum parente, eu posso vir a desenvolver essa doença, tem algo que eu possa fazer para conseguir evitar? Tem alguns hábitos, alguns cuidados que eu posso tomar já desde cedo? O principal é a consulta regular. Porque você não pode esperar nenhum sintoma para começar o tratamento. Então, o diagnóstico ele só é feito na consulta e muitas vezes uma consulta não esclarece todo o diagnóstico. Então, em alguns pacientes em que existe uma suspeita maior, esse acompanhamento ele é muito mais próximo. Mas o que a gente preconiza como ideal é uma consulta anual. Tá certo, então aí ficam os cuidados, as dicas para as pessoas, já que tem já tem pessoas na família, né, com predisposição, já tem tomar um cuidado desde cedo, fazer exames preventivos é sempre muito importante, né, doutora? Isso. Muito obrigada, então, Imagina, pela sua participação aqui no SBT e você.